Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 31 de maio. Plenário do Supremo Tribunal Federal fixa pena de 8 anos e 10 meses de prisão para Fernando Collor. Ex-senador foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. STF mantém proibição de pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará. Supremo caça reconhecimento de vínculo empregatício de advogada contratada como autônoma. E ainda, o programa do Judiciário do Rio Grande do Sul, que é referência na entrega protegida de bebês para adoção. O Supremo Tribunal Federal fixou em 8 anos e 10 meses, em regime fechado, a pena ser aplicada ao ex-senador Fernando Collor pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A reportagem é de Marta Ferreira. Fernando Collor e outros 2 réus respondem por crimes ligados à BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis. De acordo com o Ministério Público Federal, o ex-senador acabou beneficiando uma construtora entre os anos de 2010 e 2014 em troca de propina. A investigação faz parte da Operação Lava Jato. Para o relator, ministro Edson Fachin, o conjunto de provas produzido nos autos comprova a tese da acusação e assim votou pela condenação dos réus pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Por maioria, o plenário do STF entendeu que ficou comprovado que o ex-senador, com a ajuda dos empresários Luiz Pereira Duarte de Amorim e Pedro Paulo Bergamassi, ganhou 20 milhões de reais para viabilizar irregularmente contratos da estatal com a UTC Engenharia. 8 ministros votaram para condenar o ex-senador por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sendo que desses 8, 4 decidiram condenar pelo crime de associação criminosa e não pelo crime de organização criminosa. 2 ministros, Gilmar Mendes e Nunes Marques, votaram pela absolvição dos réus. Além da condenação, a maioria do plenário decidiu que o ministro que votar pela absolvição em ação penal pode participar da definição das penas. Na retomada do julgamento, os ministros começaram a discutir as penas a serem aplicadas a Collor pelos crimes de corrupção e lavagem, já que a punição pela associação criminosa está extinta pela prescrição. O relator, ministro Edson Fachin, manteve a proposta apresentada no voto de pena de 33 anos de prisão, além de aplicação de multa, indenização por danos, perda de bens relacionados ao crime e proibição do exercício de função pública. Peço vênia para não aderir às proposições divergentes, manter a dosimetria como propus e também entendo que a redatoria deva ser deslocada à primeira dissensão que se deu aqui, que, em meu modo de ver, de Sua Excelência, o revisor. O ministro Alexandre de Moraes, revisor da ação, propôs a seguinte pena. O total da pena imposta ao réu Fernando Afonso Collor de Mello fica estabelecido em 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 90 dias multa. O inicial do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, o regime fechado. O ministro André Mendonça votou por fixar a pena de Collor em 8 anos e 6 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Acompanharam a proposta dele os ministros Nunes Marques, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Já o ministro Luiz Roberto Barroso propôs a pena de 15 anos e 4 meses de reclusão. Cerca de 3 anos de atos continuados de lavagem de dinheiro. Nesse contexto, nós estamos falando de 107 transações independentes, que se estendem por longo período em episódios autônomos e estanques, todos eles individualmente destinados a dissimular a origem ilícita dos valores transferidos. Portanto, eu entendo que nós estamos diante de múltiplas condutas.
portanto, múltiplos crimes de lavagem. O ministro Luiz Fux seguiu o voto do ministro Alexandre de Moraes. Já a ministra Carmen Lúcia acompanhou a proposta do ministro Luiz Roberto Barroso. Fazendo uma dosimetria que eu vou ter que incluir no voto como sendo coerente com o que o colegiado concluiu, independente do que vai ter que constar no meu voto, que é a parte vencida. Mas na parte da dosimetria, eu vou fazer a juntada, porém, apenas em um ponto. Eu divergiria em 3 meses só do que foi fixado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e por esta razão, de maneira extremamente sucinta, eu estou, neste caso, acompanhando tanto para o Fernando Afonso Collor de Mello, na corrupção, 5 anos e 9 meses, mais 55 dias, enfim, o que Vossa Excelência já notou, acompanhando o voto do ministro Roberto Barroso. A sessão plenária do STF terminou agora há pouco. Ao vivo, a repórter Marta Ferreira tem mais informações para a gente. Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A última a apresentar o voto foi a presidente, a ministra Rosa Weber, que acompanhou a proposta de dosimetria apresentada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, mas acabou prevalecendo a proposta do ministro André Mendonça. Assim, a pena fixada para Collor de Mello foi de 8 anos e 10 meses em regime fechado, multa, indenização e a proibição de ocupar cargos públicos. Já Pedro Paulo Bergamassi, a pena fixada para ele foi de 4 anos e 1 mês em regime semiaberto. E para Luiz Duarte de Amorim, a pena fixada foi de 3 anos em regime aberto. William. Obrigado pelas informações, Marta. O Supremo Tribunal Federal manteve a proibição de pulverização aérea de agrotóxico no Ceará. A relatora ministra Carmen Lúcia observou os estudos científicos que apontam os riscos dos agrotóxicos para a saúde humana e para o meio ambiente. Reportagem Daniela Ramalho. Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve por unanimidade a proibição da pulverização aérea de agrotóxicos no estado do Ceará. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, alegava que a lei sobre a proibição teria invadido a competência privativa da União ao legislar sobre navegação aérea e proteção do meio ambiente. A CNA sustentava ainda que, em alguns casos, a pulverização aérea seria o único modo de se combater pragas de maneira eficiente, sob risco de perda da produção agrícola. A relatora Carmen Lúcia, no entanto, levou em consideração os estudos científicos apontados nos autos, que mostram os riscos reais de intoxicação. A Organização Internacional do Trabalho estima que os agrotóxicos causem todos os anos 70 mil intoxicações agudas e crônicas que evoluem para óbito. Além disso, estudos realizados na Chapada do Apodi, no Ceará, demonstram os efeitos adversos da pulverização aérea à saúde da população local. Os resultados mostraram a presença de agrotóxicos em todas as amostras de água coletadas. Também foi constatado que os agricultores no Ceará têm até 6 vezes mais câncer do que pessoas que não trabalham na área agrícola, em pelo menos 15 das 23 localidades estudadas. Também em sessão virtual, o STF invalidou uma norma do Acre que permitia a convocação de suplente em caso de licença de deputado estadual para tratar de assunto particular. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra um dispositivo da Constituição do Acre que prevê a convocação do suplente do deputado estadual em caso de afastamento do titular para tratar de interesse particular sem remuneração por mais de 60 dias, sem que haja a perda do mandato. Ao analisar o pedido da PGR, a relatora ministra Carmen Lúcia entendeu que a Constituição Federal determina que, no caso de deputados federais e senadores, o suplente será convocado em caso de vacância do cargo, quando o titular assumir outra função ou se afastar por mais de 120 dias. Segundo a ministra, essa regra deve ser aplicada também pelos estados. Ainda, segundo a relatora, a convocação do suplente por afastamento para tratar interesse particular por 60 dias contraria a soberania popular e facilita a alternância excessiva do representante eleito durante o mandato. Todos os ministros seguiram a relatora.
Os ministros do Supremo estão julgando em sessão virtual uma ação proposta pelo governo do Espírito Santo contra uma medida constitucional editada pela Assembleia Legislativa do Estado. A norma trata da carreira dos procuradores. Repórter Renato Rosa tem mais informações. Segundo o governo capixaba, a norma editada pela Assembleia Legislativa viola o princípio da separação dos poderes, invade competência privativa do governador de iniciar o processo legislativo quando a matéria trata da criação e da atribuição de cargos públicos, assim como do pagamento dos servidores estaduais. Na ação apresentada ao Supremo, o governo do Espírito Santo questiona a emenda constitucional por ter equiparado os subsídios dos integrantes da Procuradoria-Geral do Estado e da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa. Ainda de acordo com o governo estadual, a mudança na legislação restringe a escolha do Procurador-Geral do Estado, feita pelo governador, aos profissionais que sejam integrantes ativos da carreira. Antes da emenda, a nomeação era de livre escolha do governador, entre advogados maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e de reputação ilibada. A ação também é contra o fato de a norma atribuir aos procuradores da Assembleia a função de representar o poder legislativo, judicial e extrajudicialmente. O caso está em julgamento no plenário virtual do Supremo. O relator, ministro Nunes Marques, julgou procedente em parte o pedido do Estado. Os demais ministros têm até o dia 2 de junho para lançar os votos no sistema. O ministro Luiz Roberto Barroso do STF cassou decisão da Justiça do Trabalho que havia reconhecido a relação de emprego de uma advogada contratada como autônoma por um escritório de advocacia. Ao julgar procedente a reclamação da empresa, o relator afirmou que não foi observada a jurisprudência do Supremo sobre o tema, que confirmou a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força do trabalho, além do regime da CLT. O ministro destacou que são lícitos os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e prestação de serviços por pessoa jurídica, a pejotização, ainda que para execução da atividade fim da empresa, desde que o contrato seja real, ou seja, não haja relação de emprego com a tomadora do serviço. No caso dos autos, Barroso observou ainda que a trabalhadora não é hipossuficiente, situação que justificaria a proteção do Estado para garantir a proteção dos direitos trabalhistas fundamentais. Ministros do Supremo referendam lista tríplice para escolha de nova ministra do TSE. Assunto para o próximo bloco. Até já. Parlamentares do Mercosul aprovaram um relatório que atesta o êxito e a confiabilidade das eleições brasileiras. O relatório final da Missão de Observação Eleitoral Brasileira foi aprovado durante sessão ordinária do Parlamento do Mercosul, realizada no Uruguai. O vice-presidente do Parlasul e chefe da missão no Brasil, deputado paraguaio Tomás Bittar, destacou o profissionalismo e a eficiência do Tribunal Superior Eleitoral e de seus colaboradores, ressaltando a importância dos mesários, dos coordenadores eleitorais, dos fiscais de partido e de toda a logística desenvolvida para que as eleições de 2022 fossem realizadas de maneira segura e exitosa. Han culminado de forma exitosa. Na sessão plenária desta quarta-feira, o Supremo referendou em votação unânime a lista tríplice para a escolha de nova ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Os nomes de Daniela Lima de Andrade Borges, Edilene Lobo e Marilda de Paula Silveira serão encaminhados ao presidente Lula para a escolha da nova integrante da Corte Eleitoral. Por meio de ofício, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, havia enviado ao Supremo a lista tríplice informando o encerramento do mandato do ministro substituto André Ramos Tavares, que ontem à noite tomou posse no cargo de ministro efetivo. E a gente mostra agora como foi a solenidade de posse dos ministros André Tavares e Floriano de Azevedo Marques no TSE, que passaram a ocupar as vagas destinadas aos representantes dos advogados na Corte. A reportagem de Guilherme Glória. A solenidade de posse dos ministros reuniu representantes dos três poderes. Na mesa de honra estiveram o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, junto com os demais ministros da Corte, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, os presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, além do ministro da Justiça, Flávio Dino.
governadores de estado e magistrados de outros tribunais. O presidente do TSE falou da importância da atuação dos 2 novos membros do tribunal. Suas Excelências, professor Floriano, professor André, agora estão se juntando aos demais membros do TSE, aos membros dos 27 tribunais regionais eleitorais, aos 2.637 juízes eleitorais que têm uma única missão, a missão de defesa da democracia, a missão de garantir que o eleitor possa, de 2 em 2 anos, escolher livremente os seus representantes. Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares tomaram posse por conta do término dos mandatos dos ministros Sérgio Banhos e Carlos Horbach e passam a representar a classe dos juristas no tribunal. O plenário do TSE é formado por 7 ministros. São 3 representantes do Supremo Tribunal Federal, entre os quais são eleitos o presidente e o vice-presidente do TSE. A Corte também tem 2 representantes do Superior Tribunal de Justiça e o mais antigo na Justiça Eleitoral ocupa o cargo de Corregedor-Geral Eleitoral. Também há 2 representantes da classe dos advogados nomeados pelo Presidente da República. Cada ministro tem um substituto da mesma origem. Depois da solenidade de posse, os novos ministros efetivos do TSE receberam os cumprimentos no Salão Nobre do Tribunal. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu o direito do servidor público usufruir de licença por motivo de casamento em caso de união estável. Repórter Ana Paula Souza. A decisão da primeira turma do TRF1 confirmou sentença da 12ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, que reconheceu o direito de servidores públicos usufruírem da licença casamento em caso de união estável devidamente registrada. No recurso, a União alegou que a legislação apresenta definições distintas entre casamento e união estável. Mas, ao analisar o caso, o relator do processo, desembargador federal Moraes da Rocha, afirmou que é unânime o entendimento sobre a equiparação do Instituto da União Estável ao casamento. O desembargador destacou o artigo 1723 do Código Civil, que reconhece como entidade familiar a união estável configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família. Contudo, Moraes ressaltou que não é possível a concessão de nova licença em caso de conversão da união estável em casamento. Uma força-tarefa formada por órgãos públicos federais deflagrou uma operação para combater a mineração ilegal de ouro na terra indígena Baú, no sudoeste do Pará. Pedro Canguçu tem mais informações. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a atividades de garimpo ilegal. A Operação Baú também teve o objetivo de destruir balsas utilizadas para mineração ilegal no rio Curuá. Segundo as investigações, além de causar impactos ambientais e econômicos, a mineração ilegal tem gerado uma série de conflitos entre a grande maioria dos indígenas, que é contrária ao garimpo, e alguns indígenas cooptados por garimpeiros. A investigação também apura um crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo, tendo em vista que aeronaves supostamente utilizadas para apoio ao garimpo voavam de forma irregular e clandestina. Além do MPF, participaram da operação a PF, o IBAMA, a FUNAI, o ICMBio e a ANAC. No próximo bloco, a gente fala sobre o programa do Judiciário do Rio Grande do Sul, que é referência na entrega protegida de bebês para adoção. Voltamos em instantes. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho anulou a dispensa de uma professora da Universidade Católica do Paraná. A docente havia sido demitida sem instauração de processo administrativo. Anderson Conrado. A professora foi admitida em 1995 pela Associação Paranaense de Cultura, mantenedora da PUC Paraná para a área de comunicação social, e dispensada em 2005. Na reclamação trabalhista, ela alegou que foi incluída numa lista de despedida coletiva de forma constrangedora. De acordo com a docente, a justificativa dada pela universidade foi a de que ela não tinha perfil do curso. No entanto, a profissional sempre teve boas avaliações, vasta produção científica e diversos artigos publicados em nome da instituição. Outro argumento foi o de que a legislação federal de ensino
prevê diversas restrições à dispensa de professores, enquanto o Regimento Geral da PUC-Paraná exige deliberação de órgão colegiado para a medida. Já a universidade argumentou que a professora foi dispensada por não haver mais necessidade de mantê-la no quadro de empregados. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná manteve a validade da dispensa. Para o TRT, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional não garante o emprego nem restringe a dispensa imotivada de professores universitários. Também considerou que não foi demonstrada perseguição pessoal ou ideológica. O relator do recurso da professora na 7ª turma do TST foi o ministro Evandro Valadão. Ele explicou que, de acordo com a jurisprudência do tribunal, a regra da LDB sobre a motivação da dispensa não restringe o poder do empregador. Além disso, não caracteriza a estabilidade provisória no emprego do professor, em razão da autonomia garantida constitucionalmente às universidades. No caso, porém, o fundamento da dispensa, segundo a própria PUC-Paraná, foi o descumprimento pela professora das disposições contidas no seu próprio regramento interno. Isso daria outro enfoque à análise do tema. O ministro ressaltou que o Regimento Geral da Universidade não prevê a instauração de procedimento administrativo para qualquer tipo de dispensa, mas dispõe expressamente que a apuração de irregularidades obriga a abertura de sindicância ou procedimento administrativo. Por unanimidade, a 7ª turma condenou a universidade à reintegração da docente e ao pagamento de todas as vantagens do período de afastamento, até a data do efetivo retorno. Ainda cabe recurso da decisão. O chamado Projeto Verde Novo da Justiça de Mato Grosso começou as atividades educativas deste ano numa escola de Várzea Grande. Os estudantes assistiram à palestra, fizeram plantio de mudas e muito mais. Confira na reportagem de Loriane Vilar. A Escola Municipal Aristides Pompeu de Campos, em Várzea Grande, foi a primeira a receber a visita este ano da equipe do Projeto Verde Novo, do Poder Judiciário de Mato Grosso, idealizado pelo Juizado Volante Ambiental, Juvan. Levando para as crianças, essa ação de educação ambiental, que nós já fazemos isso há alguns anos e estamos iniciando agora em 2023. O trabalho começou em sala de aula. 30 alunos selecionados do 3º, 4º e 5º anos assistiram a uma palestra sobre a importância da arborização urbana. Eu aprendi muita coisa, aprendi sobre as árvores, o quão elas são importantes. Eu aprendi bastante coisa. Brincar também é uma forma de aprender. Na quadra esportiva, os alunos participaram do Rebojando, com o palhaço Lelé, Picolé, Curipampam. O jogo ecológico tem o objetivo de sensibilizar as crianças sobre as questões ambientais. E para finalizar o dia de aprendizado, os alunos foram para a aula prática. Colocaram a mão na terra. Com a cova já preparada, eles fizeram o plantio de 7 mudas de árvores frutíferas. É muito importante que sem árvores a gente não respira, sem planta. E sem as plantas não dá o verde, aquele bonito nas paisagens, naquele lago bonito. Em todo, qualquer lugar é bonito a planta. A educação ambiental é importante e esses alunos agora vão se transformar em multiplicadores na escola e na vida. Eles puderam levar para casa outras mudas. O projeto Verde Novo doou 70 brotos de árvores. Muito importante mesmo, porque é trazer algo para as crianças que eles já conhecem, mas que eles vão inovar, né, na questão do plantio de árvores, né? Então, eles mesmos plantando, eles vão ver o valor, né, do cuidado, da preservação, da importância da árvore e também eles vão ser multiplicadores de informação para a família, né? O projeto Entrega Responsável, desenvolvido pelo Poder Judiciário Gaúcho, está entre os modelos usados para embasar a criação do ato normativo do Conselho Nacional de Justiça, que uniformiza o procedimento para entrega protegida de bebês para adoção. Paula Marcon tem mais informações sobre esse projeto. A partir da Resolução número 485, de 18 de janeiro de 2023 do CNJ, os tribunais de justiça de todo o país devem preparar as equipes técnicas interdisciplinares para o acolhimento de gestantes ou parturientes que manifestarem interesse em entregar o seu filho para a adoção.
O atendimento precisa ser feito de forma humanizada e sem constrangimento, garantindo os direitos fundamentais delas e da criança. O procedimento deve tramitar com prioridade e em segredo de justiça. Mas desde 2017, o TJRS já vem realizando este trabalho. A mulher que considerar a possibilidade de entregar o seu filho para adoção poderá procurar espontaneamente a justiça. A ideia é orientá-la sobre este caminho, que pode ocorrer via conselho tutelar, profissionais da saúde ou assistência social do município. Na justiça, ela será atendida em uma vara da infância e juventude. Lá será ouvida, orientada sobre os seus direitos e os da criança e encaminhada assistência psicossocial e jurídica. Importante lembrar que o abandono, negligência ou aborto são considerados crimes e quem cometer este ato de forma ilegal poderá responder judicialmente. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você.